Olá, eu sou o Miranda e sejam bem-vindos ao Momosume. Pô, eu tô rindo sozinho, porque essa introdução nem foi tão engraçada. Mas eu matei de rir fazendo esse videozinho curtinho. Vamos lá, o Momosume. Vocês estão vendo aí que eu tô jogando. Eu não vou explicar exatamente o jogo, mas eu vim conversar sobre ele porque, como eu já falei várias vezes, esse canal aqui é simplesmente focado nas coisas que eu gosto de fazer e consumir. E o Amusumi é uma coisa que tem... Porra, eu tenho gastado muito tempo com isso. Eu tô de férias, vai fazer uma semana agora que eu peguei férias. E eu só tô jogando essa porra. Simplesmente, tipo assim, quando eu comecei a jogar, já faz mais ou menos um mês que eu comecei a jogar. Na primeira semana do jogo, eu fui olhar o meu celular. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas geralmente às vezes eu olho o relatório que o celular gera pra você. E tipo assim, você usou o celular 4 horas a mais, 5 horas a mais. E aí eu fui olhar o relatório, né, do meu uso semanal no celular e os aplicativos mais acessados. Eu tava jogando um Amusumi 8 horas por dia. Eu tenho um print. Na verdade, não, era 8 ou 7, eu acho que era 7. Mas, mano, eu tirei um print disso. Que eu tava, tipo assim, na primeira semana que eu comecei a jogar essa parada, eu tava absurdo de tanto que eu tava jogando, tá ligado? E agora diminuiu um pouco o tempo. Eu tô tentando me controlar, não jogar tanto. Até porque eu tenho outras coisas pra fazer além de só jogar, né? E agora que eu tô de férias, tem várias paradinhas pra me resolver. Vida de adulto, né? Com aquelas coisas chatas. Mas esse jogo é muito divertido e eu tinha que falar sobre ele. Até porque é por conta dele que eu não gravei mais nada de Dangerous Girl. Né? Inclusive eu quero continuar, mas... Pô, eu tô 100% focado agora. Tá rolando a Cancer Cup, que é o evento aqui do jogo. Então eu simplesmente não tô tendo tempo pra jogar nada além de uma Musumi, tá ligado? Mas enfim, é um jogo super divertido. Mas ele não é pra todo mundo, tá? O primeiro ponto dele não ser pra todos é que ele é gacha. Então isso aí já afasta muita gente. Mas uma coisa interessante é que o gacha dele é o gacha de modelo do Oriente, não do Ocidente. O que isso quer dizer? Não existe boneco exclusivo. Qualquer boneco de qualquer banner ou evento especial tá disponível para você poder pegar ele. Sempre que chega um banner novo de um boneco novo, você tem ali dentro desse banner novo todos os outros bonecos que já foram lançados alguma vez. Ou seja, você pode pegar assim o boneco que você quer em outro momento. Mas é interessante que esse jogo aqui, diferente de outros gachas, ele não é aquele gacha predatório que fica te instigando a sempre ficar jogando, girando para poder pegar bonequinho novo, tá ligado? Até porque os bonecos são a parte menos importante do jogo. Pois é, as cavalinhas, e isso aqui são cavalos, eles são a parte menos importante do jogo. Na verdade, as cartas de suporte que eu tava selecionando ali atrás, elas são muito mais interessantes de você ter várias e cartas fortes do que você ter boneco forte. Porque, na verdade, o jogo é bem balanceado. Ele é um jogo 100% focado no competitivo, e isso aí que vocês estão vendo é eu jogando o modo carreira. O modo carreira nada mais é do que você selecionar um dos cenários, que atualmente só tem um, que é o Ura Final, e aí você escolhe sua cavalinha, seleciona o Ura Final, e você vai participar de diversas corridas que estão lá na agenda programada para sua cavalinha competir. E a ideia é que você conclua o Ura Final para você buildar a sua cavalinha. Esse jogo ele tem mecânica até de roguelike. Porque toda vez que você inicia uma run nova, mesmo que você esteja com a mesma cavalinha e com as mesmas cartas, os eventos podem acontecer de maneira diferente, tá ligado? Tem muito RNG. E eu mesmo, na verdade, até evito de ficar sempre pegando as mesmas cavalinhas com as mesmas cartas, porque eu gosto de, tipo assim, testar a build, ver coisas diferentes, sabe? E aí você tá se perguntando agora, pô, beleza, você faz o Ura Final e o jogo tem foco no competitivo. Mas como esse competitivo funciona? Basicamente, o modo carreira é onde você vai levar o seu cavalo ao treino e forçar ele ao máximo no melhor desempenho que você conseguir treinando. E aí, esse cavalo treinado pós final de carreira, seja ele concluindo ela de forma efetiva, ou seja, ele vai fazer todas as corridas dele que ele tem, vai fazer as 3 corridas que é o Ura Final,
e vai ganhar tudo belezinha dos requisitos lá do jogo, beleza, você completou uma carreira efetivamente, você fez a carreira completa, ganhou a carreira. O seu cavalo agora, depois disso, você pode usar ele no PVP ou para ser inspiração para outros cavalos. Isso também eu mostro aqui, antes no começo do vídeo, mas como eu falei, eu não vou dar um foco muito grande nessa parte, porque eu quero falar mais do jogo em si e apresentar ele, porque eventualmente eu vou voltar aqui com ele, porque é o que eu tô jogando mesmo, não tem muito o que fazer, ó. Vocês estão vendo esse negocinho que rolou agora? Foi a inspiração. Eu selecionei 2 cavalinhas para serem a inspiração. Entendam, é mais fácil você observar isso como uma árvore genética, tá? Então você escolheu um pai e uma mãe, e esses pais e mães têm avós, ou seja, o seu cavalo, durante a run, ele vai receber bônus e buffs com base nos pais e avós. Então às vezes ele vai conseguir desbloquear alguma skill específica que é referente ao pai ou o avô, dependendo da situação. Então, esse cavalinho, quando você completa a carreira com ele, ele vai ficar disponível para você usar ele tanto para server de inspiração, quanto para usar ele no PVP. E uma coisa muito interessante é que no começo do jogo você não vai ter muitos cavalos à disposição, nem muitas cartas fortes. Então, uma coisa muito legal desse jogo aqui é que você pode usar os cavalos e cartas dos seus amiguinhos, né? Tem até um site, eu vou deixar de recomendação aqui, se você realmente quer aprender sobre o jogo, se o que eu vou falar aqui te interessar e você quiser realmente aprender sobre o jogo, vai no canal do Uma Musume BR, que é um canal que eu tô consumindo muito, porque ele tem vários vídeos explicando como os status funcionam, como funciona essa parte de genética, o que é bom para você focar quando vai rolar como por exemplo a Cancer Cup. Ele fez vários vídeos explicando o que era bom de você treinar na Cancer Cup, quais eram os cavalos mais recomendados, como você ia fazer para buildar. Ele é muito explicativo, ele é muito divertido. Então fica aqui minha recomendação, Uma Musume BR, tá? Inclusive tem um Discord, onde a galera é muito comunicativa, vira e mexe, eu apareço lá no Discord e tiro algumas dúvidas sobre cartas, sobre algumas situações, peço dica de build, porque como minha conta é recente, ela é relativamente recente, eu não tenho tantas cartas assim à minha disposição. E as poucas cartas que eu tenho que são boas, eu tenho só uma cópia. Porque, né, assim como os bonecos, você pode aumentar a quantidade de estrelas, você pode buffar a sua carta com mais de uma cópia, né? E quanto mais cópias, mais forte a carta é. Como eu não tenho tanta carta forte à minha disposição, eu às vezes procuro algum cara forte para mim poder seguir e usar as cartas dele. Então, ele é um jogo muito divertido, só que não é pra todo mundo. Uma, porque ele é gacha, e só por ser gacha muita gente vai se afastar dele. Outra que você tem que tratar ele, isso é uma coisa que eu aprendi com o canal do Mamusume BR, né, com o Mambo, que você tem que tratar esse jogo como um jogo de administração de recursos. O jogo não tá só na questão de você jogar o modo carreira ou jogar o PVP. É você administrar o que você tem. Para você dar os giros, você precisa de carrots, que são as moedinhas lá para você dar os giros. O recomendado é você geralmente fazer esses giros quando você tem 30k de carrots. Seja para você pegar um boneco ou para pegar alguma carta. Por que isso? Quando você dá mais de 20 giros, ou seja, você gasta 30k de carrots, totalizando, né, 20 vezes 10, totalizando 200 giros no total, você consegue, a cada um giro você ganha um ponto. E com 200 pontos você consegue pegar a carta do banner ou o boneco do banner, uma cópia dele. Ou seja, se você der o azar, o que é impossível, tá? Mas se você der o azar de você fazer 20 giros, gastar 30k de carrots e não pegar sequer uma cópia do boneco que você do banner, você ainda consegue garantir pelo menos um, certeza, tá ligado? Mas o ideal é você juntar esse 30k, porque o boneco tá vindo no banner, é legal você pegar ele. Beleza, ele vai vir em 3 estrelas, legal. Mas você ter ele 5 estrelas, já vai ser um pouquinho melhor. Assim, como jogar um jogo focado no PVP, não importa muito quantas estrelas o seu boneco tem, tá? Tudo vai depender do seu treinamento. Inclusive vocês estão vendo eu treinando, isso aqui vai resolver a corrida. Nesse momento aqui eu esqueci de deixar a tela no modo horizontal, né?
Ela tá na vertical, mas na próxima corrida eu vou mostrar como é que é. E ela é, mano, é um joguinho muito divertido porque ele é um roguelike com mecânica de light novel misturado com gacha. E o mais louco de tudo isso é que cada um dos cavalos que a gente tá vendo, pelo menos os que você pode selecionar para jogar, são cavalos reais, tá? Essas bonequinhas aí são no jogo são todos cavalinhas, são todas menininhas cavalas. Na vida real, esses cavalos são cavalos e éguas que realmente correram e alguns até correm até hoje. Tem alguns que estão aposentados, muitos já morreram porque eles são inspirados em cavalos que correram na década de 90. Então, tipo, em 95, 92, 98, e cavalos viveriam em média de 20 a 30 anos, tá ligado? E considerando que é um cavalo que foi treinado a vida inteira para ser esportista, é de se imaginar que ele tem um desgaste até maior. Então, imagino eu, né? Não sou muito especialista, mas imagino eu com um cavalo atleta que viveu a vida para ser um corredor, ele tem um tempo de vida mais curto porque ele não teve uma vida de tipo, sei lá, não, acho que não faz sentido, né? Eu acho ao contrário. Enfim, tô me perdendo. A parada é que esses cavalinhos, esses bonequinhos, eles são cavalos reais. Tanto que eu sempre me refiro como cavalinhas ou cavalos, porque eu vejo cavalos na minha tela. Não consigo ver menininhas de anime. E eu entrei num buraco de coelho, uma toca de coelho tão grande, cara. Que tipo assim, tem vezes que eu tô no YouTube vendo corrida de 2002, tá ligado? Corrida de 96, corrida de 87, tá ligado? Vendo umas corridas lá atrás que rolaram e vibrando tipo que um louco. Porque, mano, a minha história com coisa de cavalo é meio engraçada. Até hoje eu tenho que parar pra procurar coisa desses. Mas eu lembro que quando eu era moleque, no Play 2, eu jogava algum jogo que tinha aposta de cavalo no jogo. Eu não lembro que jogo que era. Eu tenho a falsa memória que era Táxi ou então Máfia, mas eu acho que não. Mas é uma parada que eu sempre achei muito irado. Tipo, corrida de cavalo eu sempre achei uma coisa muito louca. E aí eu conheci o anime de uma Musume. Porque assim, o jogo ele foi anunciado em 2016, se eu não me engano, junto com o anime. Só que o anime foi lançado em 2018. E o jogo só veio ao mundo em 2020. E isso ele foi lançado em 2020 lá no Japão, tá ligado? O lançamento global dele aconteceu esse ano, se eu não me engano. Ou no final do ano passado. Então, eu conheci o Musume, achei interessante, só que eu esqueci. E o tempo passou. Mas em vários momentos eu via vários memes, várias coisas sobre o Musume. Só que quando saiu a versão de computador, esse jogo me deu um instalo, assim, eu voltei e falei, pô, verdade, esse jogo. Deixa eu procurar. E aí eu vi que tinha pra celular. Baixei o jogo. E daí pra frente só pra trás. Tipo, aquela introduçãozinha, piadinha que eu fiz no começo, foi literalmente isso. Parece que eu vendi minha alma pra Garotas Cavalo e agora eu só consigo viver minha vida jogando essa porra de jogo. Eu não consigo fazer nada que não seja jogar esse jogo. Se eu não estou ocupado fazendo algo relevante na minha vida, algo de útil, eu tô jogando essa porra de jogo. Tipo, agora. Tipo, eu tô ansioso pra terminar de gravar isso aqui pra poder voltar a jogar o jogo. Porque essa carreira aqui, eu vou finalizar ela, tá ligado? Eu nem ia treinar essa cavalinha, mas eu falei, pô, vou pegar alguma aqui só pra colocar no vídeo. Então agora meu foco vai ser fechar isso aqui, fechar esse vídeo aqui, e vou correr pra gravar, pra continuar jogando o Musume. Porque a minha Mejiro McQueen, não, Mejiro McQueen não, minha Mejiro Ryan, ela precisa ganhar a Aura Final, tá ligado? E... Pô, é um jogo muito divertido, cara. Mas é o que eu falei, é um jogo muito nichado, não é pra todo mundo. Mas é interessante que ele consegue te apresentar a história das corridas profissionais de cavalo através de um joguinho bobo, tá ligado? E ele tem vários detalhezinhos, várias referências. Por exemplo, a Rich Amazon, que eu não usei ela aqui dessa run, né? Eu não mostrei ela. Na verdade eu mostrei ela, mas eu não selecionei ela. A pose de vitória dela é uma referência ao Kamen Rider, que é uma parada que eu gosto pra caramba. E ela faz uma referência ao Kamen Rider Amazon, tá ligado? Tem a Bakushin também, a Sakura Bakushin, que faz referência ao Kamen Rider Ichigo.
Eu não lembro. É Ichigo alguma coisa, eu acho que é Kamen Rider Ichigo. É que esse aí é muito antigo, não é muito, sabe, eu não vi muita coisa, mas eu gosto de My Kamen Rider, gosto de Tokusatsu demais. Então, tipo assim, pô, esse jogo, mano, ele tem muitas e muitas camadas, tá ligado? Mas eu sei lá, eu sinto que é o tipo de jogo que talvez seja mais interessante você acompanhar uma live de alguém jogando do que você jogar. Porque se você não é o seu tipo de jogo, você vai gostar, você vai achar interessante, mas você vai se frustrar. E por que eu digo isso? A curva de aprendizado desse jogo não é intuitiva, tá? Eu bati muita cabeça para me acostumar o que eu tinha que priorizar nos treinos, como que eu tinha que selecionar minhas cartas, como eu tinha que tratar cada cavalinha. Por exemplo, a Meijiro Ryan, ela é uma. Você tem, né? Você tem. Cada cavalo ele tem 3 aptidões, por assim dizer. Né, que são aptidões de pista, a aptidão de distância e a aptidão de estilo. A pista é simples, você tem a pista turf e a dirt, ou seja, pista turf, que é gramado, e a pista dirt, que é terra. O cavalo ele vai ser bom em uma das duas ou nas duas. Simples. Aí você tem a distância, que é no caso o tamanho da pista. Você tem as pistas sprint, que são as mais curtas, você tem pista mile, você tem pista médio e você tem pista longa. E o tamanho da pista importa no que você tem que priorizar no cavalo que você vai colocar para correr nessa pista. Por exemplo, um cavalo que corre em pista longa, ele tem que ter muito mais estamina. Porque ele vai gastar mais estamina, porque é uma corrida que vai demandar muito mais energia para ele. Porque ela vai ser uma corrida mais longa. Porém, se você tá pegando um cavalo, porque aí entra o pulo do gato, tem a aptidão de estilo. E os estilos são front runner, ou seja, é um cavalo que vai priorizar se manter na liderança do começo ao final da corrida. Você tem os pace chasers, que são cavalos ali que vai ficar na subliderança, né? Eles geralmente ficam ali entre o segundo ao quarto, quinto lugar. Também depende muito de quantos cavalos estão nessa corrida, já que o máximo de cavalo numa pista são 18. Então isso varia bastante, mas o Pace Chaser ele sempre fica ali no sublíder, né, próximo do líder para fazer a ultrapassagem na reta final. Você tem os Late Sugar, que no caso da Meijiro Ryan, o foco dela é ser uma Late Sugar, apesar de ela ter aptidão para Pace Chaser, que é cavalo que fica ali próximo à galera que tá lá em último lugar, e eles guardam energia para dar aquele boost final, só que eles ainda estão ali mais próximo do meio pro começo do que pro meio pro final, tá ligado? Eu não sei se faz muito sentido o que eu falei. E você tem os end closers, né? Que são os cavalos que, na maioria do tempo, quando você estiver olhando lá durante a corrida, eles vão estar em 18º, 17º, 16º, lá pro final. E quando estiver chegando na reta final, quando chegar no late race, que é assim que se fala, né? Quando você chega no late race, que é ali no finalzinho da corrida, eles vão começar a gastar tudo que eles têm, ultrapassar todo mundo e ganhar a porra do jogo em primeiro lugar. E você vai ficar, mano, como que esse cavalo fez isso? E dependendo da posição que seu cavalo correr, além de você ter que se preocupar com a pista, você tem que se preocupar com a estamina. Ou então com o power, ou às vezes a inteligência, entendeu? Por exemplo, um cavalo que vai correr... Eu vou usar a Meijiro, a Ryan como exemplo, porque ela tá aqui na tela, fica mais fácil de exemplificar. Nesse caso aqui, ela tá correndo como Late Sugar, ou seja, essa é uma corrida, se eu não me engano, é uma corrida média. É uma corrida média que eu tinha selecionado pra ela. E é uma corrida de 2.000 metros. Normalmente, né, eu ia fazer ela como Pace Chaser quando eu comecei a selecionar as cartas e essa campanha. Mas, para uma corrida média, eu sei que ela não tinha estamina suficiente para correr como Pace Chaser, já que no final da corrida ela não ia ter estamina suficiente. Ou seja, eu joguei ela para Late Surger, já que ela tem aptidão e eu não ia ter prejuízo fazendo isso. Assim ela consegue correr a corrida mais tranquila. Ela, assim, como é que funciona a máquina, por assim dizer? O cavalo,
geralmente ele tem a tendência de guardar recurso para a reta final. Independente de como você vai buildar ele sempre vai priorizar guardar estamina para só na reta final ele poder fazer a grande cartada dele. Como eu sei que ela tem muito speed e muito power, ela consegue fazer ultrapassagem. Porque para fazer a ultrapassagem você precisa de power. Então eu taquei ela para uma posição mais atrás, onde eu sei que ela vai preservar a estamina e não vai ter dificuldade para fazer a ultrapassagem lá na frente. E aí você vê o resultado aqui na tela, né? Ela tá aqui em 12º lugar. Ela vai seguir correndo até... Tá vendo essa barrinha aqui rosa enchendo? Acabou de passar no pauzinho. Ela acabou de entrar no Late Racer, que é, né, a reta final. Ela gastou a ult dela, que é esse balãozinho douradinho, dourado e colorido que apareceu. E agora ela tá, pô, pegando, ó, e tá enchendo e tá indo embora. Vrau, vrau, vrau. Isso que eu acho mais legal, mano. É você tá jogando com o cavalinho, tá vendo ele lá atrás se lascando. Por isso que eu prefiro jogar de late Charger e End Closer. Pra no final ver ele fazendo essa ultrapassagem muito louca, ganhando todo mundo, tá ligado? Isso eu acho muito irado, é uma coisa que eu gosto demais. Então, você tem vários pontos aí nesse jogo que deixam o fator rejogabilidade, pra mim, pelo menos, muito divertido, tá ligado? Fora que você tem uma penca de cavalo pra você desbloquear, e mesmo cavalos 2 estrelas, eles têm o seu potencial, tá ligado? Não existe cavalo fraco, existe treinador ruim. Essa é a verdade. Então, pô, isso tem sido a minha vida ultimamente, é um jogo que eu gosto mais de jogar. Né, vamos mostrar pra vocês mais um pouquinho aqui dela correndo. Mas eu acho que eu consegui falar tudo que eu gostaria de dizer, né? Porque, pô, esse jogo é muito legal. Inclusive, talvez você, pá, não gostei do jogo, mas gostei da proposta, vai ver um anime. Tem mangá também, se não me engano. Na Crunchyroll tem um anime, tem as 3 temporadas. Tá saindo agora o anime da Cinderella Grey, que eu tenho que procurar em qual serviço de streaming eu vou ter que procurar pra assistir. Senão eu vou ter que fazer do modo... não tradicional, né? Quer dizer, não tradicional, né? É o modo tradicional para nós brasileiros, né? Mas eu vou ter que procurar outros métodos não legítimos para assistir, porque eu não sei se tem algum serviço de streaming que disponibiliza essa temporada, porque não tá na Crunchyroll. Tem os filmes e, mano, puta, esse jogo é muito louco. Tipo, pra mim, o mais legal é a história dos cavalos, mano. A história dos cavalos é sempre o mais emocionante. Porque você pega, pô, beleza, é uma garotinha de anime, ela corre, legal. Mas beleza, e o cavalo que inspirou ela? Aí tu vai pegar, procurar, começa a procurar, mano, começa a ver a história desse cavalo, começa a ver o que esse cavalo viveu, sobreviveu, passou, com quem que ele competiu. Mano, e o jogo e o anime conseguem fazer tanta referência ao mundo real que é absurdo, mano. É absurdo. Tipo assim, pô, eu acho que eu vou ver se eu acho esse meme pra colocar no vídeo, mas tem um meme que exemplifica demais a realidade de uma Musume. O jogo, todo coloridinho, todo bobinho, e a vida real, o IRL, né? É o In Real Life, sendo uma parada insana, mano. Por exemplo, eu vou dar spoiler, tá? Da primeira temporada, então, pô, desculpa, mas eu tenho que falar sobre isso. Por exemplo, a Silence Suzuka. A Silence Suzuka é uma personagem que aparece na primeira temporada do anime e ela é best friend da Special Week. Aí você puxa isso aí pra vida real. As duas são meia irmãs. Se eu não me engano, acho que elas têm o mesmo pai, né? A Special Week era realmente uma égua, se eu não me engano. Só que a Silence Suzuka, na vida real, é um cavalo, tá ligado? Então tem essas diferenciações, fora que, tipo assim, na vida real eles nunca correram juntos. No anime, a Special Week admira a Silence Suzuka e quer correr junto com ela. Então ele faz várias brincadeiras, vários paralelos. Ele é muito coeso, é uma parada muito louca, tá ligado? Como eles conseguiram transportar o mundo real para um joguinho de meninas cavalo que correm, entendeu? É uma coisa tão louca que pra mim é o que dá o charme maior da parada toda. E pô, a Sami Suzuka, cara, no anime a gente vê uma cena dela onde ela se machuca. Durante uma corrida ela se lesiona. Pra cavalo,
uma lesão na perna é praticamente uma sentença de morte. É triste, eu também não gosto disso, eu acho péssimo, mas se eu não me engano foi em 1800 e alguma coisa, e eu pesquisei sobre isso, que descobriram que mesmo com o melhor médico veterinário da época, mesmo tratando um cavalo lesionado, ele eventualmente acaba morrendo porque o organismo dele não consegue trabalhar pra regenerar e tratar essa lesão, tá ligado? E ele vai ficar com dor, vai sofrer e vai morrer de dor. Então, infelizmente, quando o cavalo se lesiona, você acaba tendo que abater ele. E foi o que aconteceu com a Sakumi Suzuka. Ela se lesionou na corrida e depois tiveram que abater ela. Só que no anime a gente tem a parte legal disso, que ela se lesiona e se recupera, tá ligado? Então, né, como é dito no anime, a gente tá vendo um mundo onde garotas cavalo recebem nomes de cavalos do nosso mundo. Mas a história delas não precisa ser trágica como eles. Então, mano, é um jogo muito divertido, a história é muito louca. Quando você começa a pesquisar, você vai vendo cada parada maluca. Então, assim, fica a minha recomendação. A minha vida agora tá sendo jogar uma Momosume, assistir uma Momosume e ler uma Momosume. E ver vídeo de uma Momosume e meme de uma Momosume. Então, é isso. Um big beijo, um grande abraço pra vocês. Até uma próxima que eu vou voltar pra falar de novo de uma Momosume. Ai, ai. Eclipse first, the lift nowhere.